de U escalar. Então, dentro do produto tensorial, o produto escalar apareceu justamente como sendo o quê? O traço da parte simétrica do produto tensorial. É a matriz dele. Olha quem está aqui, ó. Isso aqui é o 1 V2, ou é V1. Isso aqui é justamente o produto vetorial de V por U. Isso aqui é V vetorial em duas dimensões. Então, essa matriz A, na verdade, a parte antissimétrica, o que ela está contabilizando para nós? O meio do produto vetorial vezes a matriz sinclética. Então, como é que eu consigo? Eu consigo localizar o produto tensorial dentro da parte antissimétrica, o produto vetorial, perdão, né? Então, quando eu pego, estabeleço o produto tensorial dos dois vetores, eu vejo que o produto escalar deles apareceu no traço da parte simétrica do produto tensorial. O produto vetorial apareceu na parte antissimétrica do produto tensorial. E sobrou a matriz S-til. A matriz S-til, ela não tem nem o produto escalar, nem o produto vetorial. Porque olha só, isso aqui não é um produto escalar, seria o 1V1, não é? Isso aqui também não é o produto vetorial, porque seria V1U2 menos V2U1, mas está tudo junto. Então, essa matriz aqui, então quantos elementos nós temos aqui? Isso aqui é um número, o produto escalar é um número. Então, aqui eu tenho um número. O produto vetorial é outro número, em duas dimensões. Então, é um outro número. Agora, quantos objetos distintos eu tenho aqui? Ó? Esse cara, esse cara que está aqui é o reprodutor, que reproduz esse. Então, esses dois objetos contam como um só. Esse objeto esse a menos de um sinal. Então, essa matriz aqui, na verdade, tem dois elementos independentes. Né? Esse número aqui é idêntico a esse. E esse número aqui é o oposto desse. Essa matriz ela tem a seguinte estrutura. X, Y, Y menos X. Essa é a estrutura dela. Fiz S-til, que é o S-til. Então, ela tem dois números. Então, quantos números tem o produto tensorial? O produto tensorial não é uma matriz 2x2? Ela é V1U1, V1U2, V2U1, V2U2. Ela tem 4 números. Como é que esses 4 números estão distribuídos? Ó? 2 estão aqui, 1 está aqui e o outro está aqui. Então, o que o produto tensorial fez? Ele pegou tudo que eu posso fazer com dois vetores e distribuiu em locais distintos. Ele pegou o produto escalar que eu posso fazer, ele trouxe para a parte simétrica, mas isolou no traço com a identidade. O produto vetorial ficou na parte antissimétrica. E esse objeto aqui tem dois elementos novos, que não são nem produto vetorial, nem produto escalar. Então, isso é que é o produto tensorial propriamente dito. Então, aqui, por exemplo, quando a gente for falar de gravitação, para nós, quando a gente for estudar, um dia que vocês dão aqui nesse curso, mas quando você for estudar teoria de gravitação, a gente vai ver, ou quando a gente for estudar para spins e mecânica quântica, na verdade, está acontecendo aqui, nós estamos obtendo aqui uma parte simétrica que contém, sobram dois elementos que eu não consigo identificar, nem com produto escalar, nem com produto vetorial. Então, quando a gente fala do campo gravitacional, por exemplo, na descrição da relatividade geral, o campo gravitacional é uma matriz simétrica, só que 4x4, não 2x2. E aí eu vou ter que isolar o traço dela da parte simétrica. O que sobra aqui, ó, o que está sobrando aqui, é o que nós chamamos de produto tensorial propriamente dito. Então, numa teoria de gravitação, o que seria o graviton seria essa matriz aqui, que estaria, ela que descreveria o verdadeiro graviton. Estaria tudo contido aqui nessa matriz. Tá? Então, esse exercício aí que eu fiz para matrizes 2x2, eu deixo como tarefa para vocês fazerem agora, no caso 3x3. Observando algumas coisas interessantes. E no caso 3x3, uma matriz antissimétrica 3x3, ela tem 3 elementos distintos. Né? Uma matriz antissimétrica 3x3, ela tem essa estrutura aqui. Alfa menos alfa, beta menos beta,
e gama menos gama. Então, numa matriz antissimétrica, 3 por 3, eu consigo colocar 3 elementos independentes. Então, isso, 3 objetos independentes, em 3 dimensões, poderiam ser os componentes de um vetor. Então, a observação que eu faço para essa tarefa que eu vou deixar é que, se eu pegar um vetor em 3 dimensões, eu posso colocar esse vetor sob essa forma aqui, ó, V1, V2, V3. O vetor é um vetor coluna. Mas nada me impede de dizer que esse vetor pode ser conduzido a uma forma matricial também. Eu posso escrever toda a informação desse vetor numa matriz antissimétrica. Posso botar aqui 0, V1, posso botar aqui menos V2, porque aqui fica menos V1, 0, V3, e aqui fica V2, menos V3. Então essa matriz aqui, eu fazer, se quiser, posso botar o V2, menos V2, não vai. Mas eu posso coletar toda a informação de um vetor numa matriz antissimétrica. Eu não perdi informação passada daqui para cá. Em alguns casos pode ser interessante decodificar o vetor e jogar isso da forma de uma matriz. Pode ser interessante. Então, a tarefa que eu vou deixar vai fazer com que vocês tenham que fazer, vocês vão ter que chegar, vocês vão chegar naturalmente a esse resultado. Então, a tarefa que eu vou deixar é vocês fazerem a tarefa específica. Essa tarefa é mais trabalhosa um pouquinho. Mas é isso que a gente fez. Vamos pegar. Nós estamos então no espaço euclidiano tridimensional. Então vamos pegar 2 vezes 2. Vamos pegar um vetor U com 3 componentes e um vetor V também com 3 componentes. Vamos tirar o produto tensorial desses dois vetores. Então vai ficar U tensorial V. Mesmo espanhol. Aí significa que eu vou pegar o meu vetor U transposto, eu vou fazer o produto tensorial com o V. Então, ou seja, eu vou colocar esse aqui em cima desse. Então vai ficar o 1, V1, o 1, V2, o 1, V3. Tá? Então, as linhas vão ser dadas por V. Então, isso aqui vai me dar a mesma estrutura que a gente tinha antes. A matriz T alfa beta, ela vai ter as suas linhas especificadas pelas componentes do V e as colunas especificadas pela componente do V. Isso é igual. Não importa quantas dimensões eu tenho. Aí, o que nós sabemos agora é que em 3 dimensões, o produto escalar continua sendo o que nós já conhecemos. O produto escalar U escalar V vai ser o I, V. Mas o produto vetorial, ele deixa de ser um escalar, como em 2 dimensões, ele passa a ser um vetor. E aí a gente sabe que o produto vetorial ele tem essa estrutura. A componente I do produto vetorial é epsilon I. J capa. O J. São as 3 componentes do produto vetorial. W1 é o 2V3 menos o 3V2. W2 é o 3V2 menos o 2V3. W3 é o 1V2 menos o 2V2. As 3 componentes do produto vetorial estão aqui. E aí vocês vão fazer a mesma historinha. Vão pegar a matriz T, vão decompor numa parte simétrica, mais uma parte assimétrica. Só que agora eu tenho uma matriz antissimétrica 3 por 3. Então, aqui na parte simétrica, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o S tilde mais 1/3 do traço de S vezes a identidade. Então vamos ver, olha só. Uma matriz simétrica 3 por 3, quantos elementos ela tem? Toda matriz simétrica, N por N, ela tem N mais 1 sobre 2 elementos. Ela é simétrica, né? Então, se a matriz é 3 por 3, ela vai ter 6 elementos independentes. Então, se essa matriz aqui é 3 por 3, ela tem 9 elementos. Ó. Cada componente desse por todas. Então, vai dar 9 elementos no final do dia. Uma matriz 3 por 3. Se ela tem 9 elementos, uma matriz simétrica 3 por 3 tem 6 elementos. E uma matriz antissimétrica 3 por 3 tem 3 elementos. Ó. Uma matriz antissimétrica 3 por 3. Tem 3 elementos independentes. Então, os 9 elementos dessa matriz T estão distribuídos assim. 6 moram na parte simétrica, 3 moram na parte antissimétrica.
Mas agora a gente sabe que toda matriz simétrica pode ser decomposta numa simétrica de traço nulo mais o traço. Essa matriz tem 6 elementos. A informação do traço eu trouxe para cá. Eu trouxe uma informação. Aqui ficou sem essa informação. Então aqui perdeu um elemento. Então uma matriz simétrica, 3 por 3, de traço nulo, tem 5 elementos. Então, os 6 elementos daqui, eles agora correm assim. 5 ficam aqui e 1 fica aqui, no traço. Então, quando vocês fizerem a decomposição final, vocês vão ver que esse produto tensorial, ele vai gerar 3 elementos aqui, 5 elementos aqui e 1 elemento aqui. De novo, vocês vão ver que o produto escalar mora aqui. O produto vetorial mora aqui, por causa dessa relação. Então, vocês vão observar que o produto vetorial, ele vai morar exatamente na parte antissimétrica. E, de fato, o produto vetorial, a parte antissimétrica, tem 3 componentes, que vão ajustar direitinho com as 3 componentes do produto vetorial. Tem 3 dimensões, o produto vetorial no interior. E aí aqui vão sobrar 5 objetos. E aí, isso, o que vocês estão fazendo, na verdade, é o que em mecânica quântica a gente faz, quando a gente soma o spin. Na verdade, o que vocês estão fazendo aqui, quando vocês aprenderem mecânica quântica, nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos compondo um spin 1, um spin 1. Quando eu componho um spin 1, quer dizer, na mecânica quântica, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 pode dar 0, 1 mais 1 é 0, mais 1 mais 2. Então, na mecânica quântica, 1 vezes 1 é igual a 9. Tá? 3 vezes 3, 9. É o que está acontecendo aqui. 0, 1, 2. 0, esse objeto aqui é um escalar, tem um elemento. Esse objeto é um vetor. O vetor tem 3 elementos. E esse objeto é o que está aqui. 5 elementos. Então, ó, 9 é igual a 1 mais 3 mais 5. 1 é o spin 0. 3 é o spin 1. E 5 é o spin 2. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é por álgebra linear. Mas isso é exatamente o que a gente faz na mecânica quântica quando a gente compõe 2 spins. Então, se esse exercício ele já simula. A única coisa que está faltando aqui é o H cortado. Na mecânica quântica, o spin ele tem uma unidade de momento angular, que é a unidade da constante de Planck. Só isso, a única diferença que tem, mas é como se fosse pegar tudo da álgebra linear e multiplica por H cortado, que aí vocês ganham na mecânica quântica. Então, esse exercício, aparentemente, assim, desconexo da realidade, né? Pega a matriz, faz uma manipulação, junta para cá, junta para lá. Na verdade, em mecânica quântica, isso tem um sentido absoluto. Isso significa que eu estou pegando, por exemplo, uma partícula com momento angular orbital 1, se ela tiver spin 1, o momento angular total dela vai ser, ela pode estar no estado de momento angular total 0, que é esse objeto aqui. Ela pode estar no estado de momento angular 1, que é esse objeto aqui. Ou ela pode estar no estado de momento angular 2, que é esse objeto. Então a gente está realmente pegando todas as partes da composição de 2 momentos angulares na mecânica quântica, certo? Então esses exercícios, né, eles não são desconectados de uma aplicação física. Né? A álgebra linear está presente o tempo todo na mecânica quântica. Então, tentem fazer essa tarefa e vocês vão ver que tudo flui, tudo sai naturalmente, tá certo? O exercício importante, a observação importante é que em 3 dimensões, um vetor ele pode ser representado por uma matriz antissimétrica. É essa relação que a gente pode sempre pegar uma matriz antissimétrica, que eu vou antissimétrica, VJ, igual a menos VJ. Eu posso dizer então que o elemento IJ dessa matriz é o leve típica IJK vezes a componente VK do vetor. Então isso significa, ó, V12 é o V3. V13 é menos o V2. Então aqui já é menos V3, aqui já é mais V2. E aí agora sobra para eu determinar o elemento 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1 é o V1. Então isso aqui é idêntico ao vetor V. Eu posso pegar o vetor V
posso dispor ele numa forma de um vetor coluna, se eu quiser, ou então eu posso redispor ele dessa forma, seguindo esse procedimento sob a forma de uma matriz linear. Aqui eu boto a componente Z, aqui é menos Y e aqui é a componente X. Então, isso aqui é que vai resolver o problema do produto vetorial em três dimensões para você. O produto vetorial ele vai estar contido justamente aqui, na parte aximétrica. Ele vai ter três componentes e na mecânica quântica ele vai estar descrevendo o estado de momento angular. Certo? Então, essa observação que eu queria fazer. Agora, depois desse parágrafo, parênteses todo, eu vou aqui 5 minutinhos, a gente dá um intervalo. Vamos voltar a isso aqui. Então, o que a gente desenvolveu um pouco agora? Uma introdução ao produto tensorial. Depois eu vou voltar a isso. Hoje eu só elaborei um pouco mais o produto tensorial de dois vetores. Depois a gente vai começar a fazer o produto tensorial de matrizes. Por enquanto, vamos ficar só no produto tensorial de vetores, que é o que importa por enquanto. Então, vamos voltar lá para aquela nossa discussão. Então, suponhamos, por que eu estou colocando tudo isso? Essa aqui é o que vai, essa expressão aqui é a base para uma técnica que a gente desenvolve muito na álgebra espiritual chamada rearranjamento de filas. Essa expressão aqui, então, essa expressão aqui é o ponto de partida. Essa técnica é muito importante na física de interações frágeis. Quando a gente estuda, por exemplo, as correntes leptônicas que misturam os elétrons carregados com os neutrinos, a gente às vezes tem que fazer essas técnicas de redistribuição, esses rearranjamentos, chamados rearranjamentos de filas. Isso é muito típico de álgebra espinorial. Toda vez que você estiver lidando com o espinor, isso pode ser muito propício para a gente encontrar muitas simplificações e entender um pouco o que a gente está fazendo. Porque as expressões são muito... você olha para a expressão, ela não diz quase nada, mas se você começa a fazer os rearranjamentos de filas, a expressão começa a ter um significado muito claro para a gente. Então essa é uma técnica importante quando a gente faz álgebra espinorial. Mas ela pode ser aplicada em qualquer... Aí não estou falando de espinor, estou falando de vetor, ela vai poder ser aplicada tranquilamente aqui. Então vamos só para começar a dar ignição antes do intervalo, vamos fazer de novo, então vamos retomar essa discussão. Suponhamos que eu tenha dois vetores, o vetor U e o vetor V, e que eu vá tirar o produto tensorial entre esses dois vetores. Eu vou pegar T, vai ser, de novo, sempre a mesma história, vai ser o vetor V. Então, isso aqui vai ser o transposto tensorial V. Então, isso aqui para nós é T, linha alfa, coluna beta, é o V alfa. O segundo vetor das linhas, o primeiro vetor das colunas. Bom, vamos jogar essa expressão lá. Então vamos dizer, se isso aqui vale para a matriz M, vale para a matriz T também. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. T alfa beta vai ser o meio de T gama delta. Sigma I, são as matrizes de Pauli, delta gama. E de novo as matrizes de Pauli, sigma I, alfa, beta. Agora vamos substituir no produto tensorial quem é o T alfa beta. T alfa beta é V alfa com beta. Isso aqui é V alfa com beta. Por sua vez, quem é o T gama delta? Segue a mesma prescrição. T gama delta vai ser o V gama o delta. Certo? Estou seguindo a mesma prescrição. Dessa matriz, a linha fica com o vetor V e a coluna fica com o vetor V. Então, por enquanto, tá? Vamos ver o que a gente está aqui. Do lado esquerdo, eu tenho V alfa por beta. É uma matriz. Tem essa matriz aqui. V1, U1, V1, U2. V2, U1. É essa matriz, é o meu V alfa. Agora vamos começar a colocar as coisas aqui. Olha só quem é essa matriz aqui.
que vai acontecer? Qual é a importância do rearranjamento de Firth? É que essa matriz do lado esquerdo, ela fica solta com as componentes do vetor. Olha o que nós vamos estar fazendo agora. Quando eu substituir, então vamos olhar para essa expressão aqui, eu vou apagar, então eu vou substituir aqui, vou botar aqui o meio, vou botar esse meio para cá, e vou substituir direto isso aqui por V gama ou delta. Tá? Agora observe o que é isso aqui. Olha só, esse cara casa com esse. Eu posso botar esse termo, eu posso reescrever esse termo assim, ó, o delta, sigma i, delta gama, v gama. Parece que está muito sobrecarregado o quadro. Agora, observe aqui, eu formei direitinho de um produto matricial. O transposto, sigma i, V. Então, eu estou escrevendo esse objeto da seguinte maneira, ó, V alfa, o beta, que estavam soltos, ó, o V e o U estavam soltos. O que o rearranjamento de Firth fez? O rearranjamento de Firth, ele me trouxe, ele me acoplou o U e o V com a matriz sigma, fechou. Eu criei um objeto aqui, no meio, que é um escalar, ó, o transposto, sigma i, V. E quem sobra aqui? Sobra aqui a matriz sigma i, alfa delta. Então, o que a gente ganhou com isso? A gente formou, eu aglomerei os dois vetores num produto com a matriz sigma. Ou seja, a matriz sigma, essa matriz sigma que estava solta aqui, ela foi usada para acoplar esses índices aqui com os índices dos vetores que estavam soltos do lado esquerdo. Então, esses dois vetores que estão soltos aqui do lado esquerdo, eles, no rearranjamento de Firth, eles se reagrupam com as matrizes sigma e os índices deles que estavam soltos ficam por conta de uma matriz sigma. Então, a gente forma aqui o que a gente chama de um bilinear. É um objeto bilinear. Ele é linear em cada vetor. E esse objeto aqui vai poder ter muito significado para nós, posteriormente. Então, isso que está aqui, eu consigo mostrar que eu agrupo. E esse objeto tem um grande significado para nós, porque esse objeto aqui, ele perdeu o caráter matricial. Isso aqui, ó, é uma matriz linha, uma matriz 2x2, uma matriz coluna. Então, isso aqui é um número. Isso aqui o caráter matricial ficou todo por conta das matrizes sigma. E isso aqui ficou completamente solto. Então, isso significa o seguinte: se eu pegar o produto tensorial de dois vetores, eu consigo expressar o produto vetorial de dois vetores em termos das matrizes de Pauli. Então, isso aqui significa o seguinte: isso significa que V alfa, o beta, pode ser escrito como sendo o meio de o transposto sigma 1 V vezes a matriz sigma 1. Então, direito, aqui é o meu P. Aí, sigma 1 é elemento alfa beta. Mais um meio de U transposto sigma 2 V. Aí, aqui, sigma 2 alfa beta. Mais um meio de U transposto sigma 3 V, sigma 3 alfa beta, e a identidade, mais um meio de U transposto V vezes a matriz de identidade, vezes delta alfa beta. Ou seja, eu posso agrupar um pouquinho mais, posso escrever isso aqui como sendo um meio de U transposto V
vezes a matriz de identidade, mais um meio de U transposto sigma I vezes a matriz sigma. Em termos matriciais, eu posso escrever isso dessa forma. Olha onde apareceu o produto escalar. O produto escalar fica sempre com a identidade. E aqui vamos causar mais produtos, certo? O produto tem um serial que vai estar contido aqui também. Na hora de eu pegar, né, certo? Se eu fizer essa mesma coisa, né, para o vetor complexo conjugado, eu vou ter aqui o Hermitiano conjugado. Eu vou deixar isso para depois quando a gente falar de esteroide. Então, essa, vou só botar mais uma coisinha para dar no canal. Deixa eu apagar aqui, só vou deixar encaminhado para a gente pegar agora no segundo tempo a seguinte situação. Suponhamos que eu tenha o seguinte objeto, eu tenha essa situação U transposto vezes V, então número transposto V, multiplicando algo que seja V transposto, uma certa matriz P qualquer. Então, nós temos o produto de duas expressões fechadas. Uma expressão que mistura U com V. E a outra expressão que mistura também U com V, mas através de uma matriz P. Então, isso aqui é uma matriz qualquer, não importa. E nós vamos querer mexer nisso aqui para escrever essa expressão agrupando U com U e V com V. Porque ali o U está acoplado com o V e o outro V está acoplado com o U. Eu quero desacoplar o U do V e quero ver se eu consigo misturar só U com U e V com V. Isso é muito importante em física, sobretudo nas interações fracas, onde nós temos, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do decaimento do neutrino, do decaimento beta do nêutron. Né? Quando o nêutron ele emite, né, um próton-elétron e um antineutrino, nós formamos dois tipos de correntes aqui. A gente tem uma corrente que vem do setor do elétron e uma corrente que vem do setor do próton do nêutron. Portanto, aqui estão os quartos. Quando você fala os termos da Lagrangiana mesmo, né? Pode ser o termo da Lagrangiana. Nesse caso aqui eu estou falando só forma o elétron e o neutrino, eles estão no setor, que é o setor leptônico, e o próton e o nêutron estão no setor dos quartos. É isso que eu estou dizendo agora. Então, a pergunta é, na interação fraca, eu tenho esse setor de quarks e o setor de elétrons. Na verdade, hoje a gente compreende esse processo imaginando que o que está aqui, que eu tenho o setor de quarks aqui, esse setor de quarks, eles emitem uma partícula chamada de W, e essa partícula W, ela se incorpora aqui ao elétron. É como se eu tivesse aqui um quark D, aqui um quark U, então esse quark D ele decai no quark U, e aqui eu tenho o neutrino no elétron. Então, esse diagrama aqui, ele está dando conta desse processo de que no setor nuclear há um decaimento emitindo um W e que vai aparecer para nós sob a forma de um elétron e de um neutrino. Essa aqui é a corrente física que nós vamos observar. Então, nesse processo eu tenho duas correntes. Eu tenho, é como se eu tivesse aqui um quark com outro quark e, por exemplo, um elétron com um neutrino. A pergunta é, será que eu consigo trazer elemento daqui para cá e elemento daqui para cá? Será que eu consigo, por exemplo, misturar, criar alguma coisa que possa me levar o elétron para cá e o neutrino para cá? Então, mas isso aqui é um problema de álgebra linear, que pode depois refletir em física. A questão é, eu tenho nesse setor aqui, eu tenho o U, isso aqui na verdade é o produto escalar de U com V. É o transposto V. Mas aqui eu tenho uma outra forma de relacionar U com V. U e V se acoplam através de uma matriz P qualquer, eu não sei nem qual é. A pergunta é, será que eu posso quebrar esses acoplamentos todos e ligar agora U com U e V com V separadamente? Aí eu vou ver um lado só de um lado só de V. Então, aparentemente, isso aí é uma expressão, duas expressões deslocadas. Um escalar aqui, outro escalar aqui.
O que eu quero fazer é chacoalhar isso aqui, quebrar esses escalares, e aí redefinir escalares de U com U e V com V. É isso que nós estamos fazendo, certo? Tá bom? Aplicar isso que a gente chama de rearranjamento. Isso que a gente chama de rearranjamento de filas. É fazer um cara daqui correr para cá e fazer um cara da cá correr para cá. Tá legal? Fala aí. Vi os setores, tudo bem, mas o objeto inteiro, o que ele seria? Aquele objeto inteiro, ele poderia ser uma interação entre o produto de duas correntes, portanto, uma coisa física. Você poderia ter uma energia de interação entre duas correntes. Tá? Certo. Mas aí, por exemplo, se eu colocar, não tem problema temporal, não? Temporal eu de tenho quê? antes e depois, eu tenho os quarks e tenho o elétron e o neutrino. Sim. Eu não posso misturar isso. Pode, porque em teoria de campos, o campo ele pode descrever a partícula e a antipartícula. Então, como a descrição de partícula e antipartícula estão embutidas no campo, isso te deixa fazer isso sem ter nenhum problema de causalidade. A causalidade está embutida no processo. Tá legal. Tá? Pelo teorema do CPT. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês, é meio de 15, então vamos fazer o nosso famoso intervalo de meia hora. Então, a gente retorna de 15 para 1, e aí a gente vai até as 3 horas. Uma horinha para vocês terem um break. Agora você vai ter que ir embora, você passa quem... Saulo vai poder ficar até o final? Então o Saulo filma pra gente. Não sei se eu vou saber, mas eu filmo. Não, é só quando... Você já filmou? Não, é só mexer. Acho que eu não precisa nem ficar muito em cima de mim, não. Fica mais no